Salve, meu amigo e minha amiga! No vídeo de hoje você vai aprender quais são os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária. Prepare papel, caneta e sua caneca de café. Antes de mais nada, meus amigos, eu quero chamar a atenção para vocês para um detalhe, o adjetivo extraordinária. A gente normalmente usa essa palavra para se referir a alguma coisa rara, não é verdade? Que raramente acontece, que dificilmente acontece. Assim a gente fala em conquista extraordinária, quando alguém consegue algo muito difícil. Pessoa extraordinária, para se referir a uma pessoa rara, de qualidades muito especiais e que quase ninguém tem, né? E assim por diante. Pois bem, quando a gente fala de usucapião extraordinária, pode ficar a impressão de que é uma modalidade rara de usucapião, que quase nunca acontece na prática. Mas isso não é verdade, não. Na prática, a grande maioria dos processos de usucapião que tramitam no Poder Judiciário se referem a usucapião extraordinária, ou seja, de rara ela não tem nada. Ao contrário, é a modalidade mais comum de aquisição originária da propriedade de imóvel por usucapião. Ela é chamada de extraordinária por outra razão. Lembre-se de que o Brasil é um país capitalista que reconhece como fundamental o direito de propriedade. Nosso direito civil, realizando o comando constitucional, faz de tudo para proteger a propriedade e dá ao proprietário uma série de poderes, inclusive para proteger a sua posse contra eventuais tentativas de violação, principalmente o esbulho e a turbação. Meus amigos, não seria um absurdo a gente dizer que é muito difícil o dono de um imóvel perder a propriedade dele, né? E o ordenamento jurídico só admite essa possibilidade de perda da propriedade em situações muito especiais, difíceis de acontecer na prática, não é? Das poucas maneiras de perder a propriedade de imóvel previstas no nosso direito, está a usucapião. Como vocês já sabem, existem várias modalidades de usucapião. Ordinária, extraordinária, especial, urbana, individual ou coletiva, especial, rural, por abandono do lar, indígena, né? E cada uma dessas modalidades aponta uma série de requisitos, muitas vezes muito difíceis de cumprir. São tantas as exigências que para o proprietário efetivamente perder o imóvel por usucapião, ele tem que querer e querer muito, né? A usucapião extraordinária é diferente. Aqui o ordenamento jurídico faz tão poucas exigências que fica muito fácil para o possuidor usucapiente adquirir a propriedade por usucapião extraordinária. Veja bem, eu estou dizendo que existe uma modalidade de aquisição da propriedade por usucapião que é bastante simples, com pouquíssimos requisitos, que representam uma situação extraordinária, rara, incomum no nosso sistema de proteção da propriedade. Daí, meus amigos, o nome usucapião extraordinária. E quais são, então, os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária? A gente vai encontrar esses requisitos no artigo 1238 do Código Civil, que tem a seguinte redação: aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Bom, veja que o caput institui uma modalidade de usucapião extraordinária que a doutrina chama de comum ou regular. E o parágrafo único cria uma situação especial com prazo reduzido, a que a doutrina chama de usucapião por posse-trabalho. Vamos ver com calma cada uma dessas hipóteses. O caput institui a usucapião extraordinária comum, que tem apenas 2 requisitos. Apenas 2.
posse ad uso capionem, ou posse uso capível, né? E o exercício dessa posse pelo prazo de 15 anos. Assista ao nosso vídeo sobre posse ad uso capionem para ver os detalhes aí, né? Mas nós já sabemos que essa é a posse que torna possível a aquisição da propriedade por uso capião. A posse uso capível é aquela exercida com animus domini, ou seja, com a intenção de dono, mansa e pacífica, ou seja, não contestada, sobre bem particular, lembre que bem público não pode ser usucapido, contínua e duradoura pelo prazo de 15 anos aqui nesse caso. Então, amigos, basta que o possuidor exerça posse justa, incontestada, ininterrupta e com animus domini pelo prazo de 15 anos e terá se tornado o dono do imóvel por uso capião extraordinária. O parágrafo único do artigo 1238 reduz esse prazo de 15 para 10 anos se, além da posse, o uso capiente houver realizado obras de caráter produtivo e feito do imóvel sua residência habitual. Vamos então sistematizar? A usucapião extraordinária se divide em duas modalidades. A usucapião extraordinária comum ou regular, prevista no caput do artigo 1238 do Código Civil, né? Exige posse justa, incontestada e ininterrupta pelo prazo de 15 anos e nada mais. A usucapião extraordinária por posse e trabalho, prevista no parágrafo único do artigo 1238, requer posse justa, incontestada e ininterrupta pelo prazo de 10 anos, além de o possuidor residir habitualmente e realizar obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel. Para terminar, duas observações importantes. Em primeiro lugar, observe que o artigo 1238 não estabelece nenhum limite relativo às dimensões do imóvel, nem à condição do uso capiente de proprietário de outro imóvel, nem do número de imóveis adquiridos por uso capião. Outras modalidades de uso capião vão dizer, por exemplo, que só pode ser adquirida a propriedade de imóvel de até 250 metros quadrados, ou vão exigir que o uso capiente não seja dono de outro imóvel, ou vão limitar, por exemplo, a aquisição por uso capião a apenas uma vez. Aqui, amigos, não há nenhum desses limites. Um milionário que seja dono de 200 fazendas e já tenha adquirido umas 10 por uso capião, vai poder adquirir qualquer imóvel urbano ou rural, de qualquer tamanho, por uso capião extraordinário. Por fim, veja que é exigida posse justa por 15 ou 10 anos, a depender do caso. Então, muito cuidado ao contar esse prazo, tá? Se Napoleão invadiu Berlim em 26 de outubro de 1806, observe que essa é a data do esbulho e Napoleão tem posse violenta e, portanto, injusta. Durante o prazo de ano e dia, a posse permanecerá injusta e esse prazo não é contado para uso capião, que exige, lembre-se, sempre posse justa. Depois de ano e dia, ou seja, depois de 26 de outubro de 1807, a violência convalesce e a posse se torna justa. O prazo de 15 anos começa a ser contado apenas a partir daqui e vai ser atingido apenas em 27 de outubro de 1822, claro, se durante todo esse tempo a posse for ininterrupta e incontestada. Moleza, não é verdade? É isso aí. Agora, antes de levantar, aproveite aí para se inscrever no canal, deixar seu comentário, curtir esse vídeo. Pode descurtir também se não gostou, mas explica pra gente o motivo, porque a gente pode tentar fazer melhor nas próximas vezes. Combinado? Compartilhe aí com seus conhecidos, suas redes sociais, aí manda esse vídeo pelo WhatsApp, nos ajude a crescer e produzir conteúdo com cada vez melhor qualidade. Agora vai esticar um pouquinho as pernas, tomar um copo d'água e volte para assistir de novo e consolidar o aprendizado, tá certo? Um forte abraço e sapere aude!